O André Rizek acabou de alertar a nossa torcida que o Botafogo pode virar Vasco. Então, galera, vamos abrir o olho, vamos começar a cobrar, tá na hora. Inclusive, eles estão falando dos erros brutais também do nosso atual treinador, David Ancelotti, porque, cara, tá lamentável a situação do que tá acontecendo dentro e fora de campo do nosso Botafogo. Acompanha a matéria. E aí o Botafogo não tinha nenhuma outra jogada. Se não fosse o cruzamento do Alex Telles, só tinha isso. não tinha mais nada fluindo ali no meio. Então, sem o Savarino, é um time que... Eles perderam o meio campo. Eles estão assim, com dificuldade. Não foi bem ontem. Jogo de muito truncado. O melhor jogador do meio para frente do Botafogo foi o Danilo. O Danilo ainda teve momentos de lucidez no jogo. E o Alex Telles. O Danilo é muito bom jogador. Eu acho que o Danilo tá... eu não estou acostumado a ver o Danilo errando tantos passes como ele tem errado nos últimos jogos. O Paulo está passando muito por ele. Não estou acostumado a ver isso. O Danilo não é de errar tantos passes como ele está errando. Sabe, é um jogador assim que gosta de ter a bola no pé, que gosta de dar profundidade, sabe, assim, gosta de dar aquele espaço entre linhas. Até faz isso, mas ele vai melhorar muito ainda. Ele vai melhorar muito. Porque, principalmente quando ele começar a parar de errar esses passes. Que são passes fáceis que não é dele. A escalação com 2 centroavantes... Não curti, não. Não curtiu? Eu acho que deu certo porque a defesa do Vasco voltou a errar. Mas eu acho que o time perde meio campo. E perdeu mobilidade. São 2 centroavantes de referência, né? A gente, principalmente no futebol sul-americano... Ninguém fez papel de meio. Exatamente. Quando você joga contra um time argentino, eu joguei muitas vezes contra times argentinos, assim, principalmente argentino, quando vai jogar fora de casa, o cara coloca 2 atacantes, um cara que é alto para segurar, outro cara que vai atacar a casquinha, né? Aquela primeira bola, o cara dá uma casquinha, o cara vai e ataca o espaço. São 2 atacantes de referência. São 2 caras que ficam ali, não tem... o Arthur Cabral foi o que saiu um pouco mais, mas não tem a tendência de sair. O forte dele é ser o número 9 referência. Mas eu queria dizer não que deu certo ou deu errado, apenas que surpreendeu. Surpreendeu, nas não tenho dúvida né? disso. E o David Ancelotti explicou sobre isso e também foi perguntado sobre o que o repórter entendeu ter sido uma demora para mexer no time. E corrobora com o que o Lédio disse, né, que faltou meio campo, porque só aos 13 do segundo tempo é que ele vai fazer a primeira alteração, tirando um dos centroavantes, o Cris Ramos, e colocando o Savarino aos 13 do segundo tempo. E aí foi perguntado se demorou para fazer a alteração ou não e explicou a sua escolha para a escalação inicial. Dá uma olhada. Gostei da última meia hora contra a Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos e hoje... mais uma questão tática, porque na pressão deles, acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta e ter 2 delanteros ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar, mas nesse jogo tão importante essa foi a motivação, mas é uma opção que temos agora com o Cris. E vamos ver jogo a jogo como preparamos os jogos, mas gostei, começamos o jogo com uma ideia clara também de cruzar, porque temos 2 delanteiros na área e jogou o gol, então contente com o jogo dos 2 delanteiros. Depende do jogo, então hoje acho que depois do câmbio de Savarino tinha pensado os 2 câmbios que demorei um pouco porque o time tinha mais controle no jogo. Eu vi o time bem, 20 minutos, então por isso demorei um pouco, mas não acho que depende do jogo. Acho que não sempre demoro muito, mas respeitamos sempre a opinião da torcida, claramente. Diga, Jéssica. Eu achei que a tentativa dos 2 centroavantes era válida porque o time desempenhou bem quando os 2 entraram contra o Juventude. Tem uma lógica na ideia do treinador. Agora, o Botafogo tem que ter uma alternativa quando o Montoro não consegue desempenhar a criação, especialmente se vai insistir com os 2 centroavantes. O Montoro é jovem, é um menino que tem muito talento, mas que vai passar por oscilações. Ele ainda é franzino, é leve, então num jogo de muito embate físico, como foi esse jogo, como é um clássico, ele tende a não ter o mesmo desempenho. Então, às vezes, o Botafogo, o David tem que ter uma outra cartada que não seja apostar, que tenha alguma outra forma de criar jogadas que não fique só em cima do Montoro. Ok, tem o lado esquerdo que é o Alex Telles, ele fala dos cruzamentos e o gol sai de um cruzamento do Alex Telles para um dos centroavantes. Mas a partir do momento que o adversário neutraliza isso, vai ter que ter articulação, vai ter que ter um jogo mais de posse. E aí tem tido muita falta
E esse é um impacto que tem em cima do Botafogo. Então, eu achei que faltou isso, né? Fazer a leitura do que está acontecendo ao longo da partida e mudar a estratégia. Se a estratégia deu certo por 10, 15 minutos, para de dar, tem que mudar. Vamos ao favoritômetro para fechar o capítulo de Vasco e Botafogo? De 0 a 100, Lédio Carmona? Isso aí, 50-50. Felipe? Eu acho que o fator casa, o Botafogo está na vantagem pelo fator casa, grama sintética, então 55 Botafogo, 45 Vasco. Para mim, 50-50. Não consigo ver favorito, mesmo com que o Botafogo vai jogar em casa, no seu campo, se sente muito melhor no Newton Santos, né? São Januário impacta bastante numa partida. Mas eu não consigo dizer se o Vasco vai entrar de novo com esse nível de concentração. Sabia que o Vasco vai entrar, né? Mas, assim, é clássico. Eu não... acho que 50-50. Eu tô mais preocupado, confesso, assim, mais debruçado sobre outro jogo do Botafogo. O jogo mais importante do que o que ele disputa no campo hoje, que é sobre o rumo que o clube vai ter. E isso, nesse momento, o Botafogo está vivendo numa névoa, assim, ninguém consegue afirmar o que vai acontecer com o Botafogo. Ele está numa disputa, em meio a uma disputa jurídica entre o John Textor e o Grupo Eagle, que o Textor fundou e hoje o afastou do comando do Lyon e o quer afastado também do comando do Botafogo. Esse Grupo Eagle ainda é o dono da SAF, porque o Textor conseguiu fazer uma assembleia que diluiu o poder societário do Grupo Eagle, mas o Grupo Eagle conseguiu uma decisão na Justiça da Inglaterra que anula a assembleia que chegava a essa decisão. Essa batalha jurídica está aberta na Inglaterra, nas Ilhas Caimã, no Brasil, na França. É um grupo gigante que tem um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos por trás, que fez o aporte de inicialmente 425 milhões e depois mais 100 milhões, segundo o Grupo Eagle, para não fechar o Lyon. Então é um grupo que tem muito dinheiro e tem condição de levar essa briga jurídica por anos. E se a briga jurídica for levada por anos, o que eu tenho ouvido das pessoas envolvidas é que o Botafogo corre o risco de virar um Vasco. O que é virar um Vasco? Você continua SAF, mas você fica num limbo em que você não tem o investimento de empresas e você não sabe direito para onde você vai, você cai numa incerteza em que você é SAF, mas você não tem investimento. O Textor está tentando de todas as formas comprar o Botafogo do grupo que ele fundou, que é o Eagle, e esse grupo, até o momento, se mostra irredutível de fazer negócio com o Textor, sem que ele possa ter livre acesso, pelo menos é o que eu tenho ouvido dos representantes desse grupo, sem que esse grupo possa ter livre acesso às finanças do Botafogo. Esse grupo entende que ele teve acesso até o momento, é a versão deles, limitado daquilo que eles entendem serem o negócio deles. Então eles querem entrar lá, ficar pelo menos 2 semanas com o Textor afastado, como o Textor foi do Lyon. É o desejo deles, não estou aqui avaliando se esse desejo é justo ou não é, não cabe a mim avaliar, apenas estou reportando o que está acontecendo. Eles querem ficar pelo menos 2 semanas vendo a contabilidade. Por exemplo, o Textor alega que há dívidas do Lyon com o Botafogo. Esse grupo não nega, mas ele quer poder entrar, estudar os livros, bater com os do Lyon e depois de o tempo que acharem necessário, precificar o Botafogo para que o próprio Textor, por exemplo, queira comprar com investimento de terceiros. Ou esse grupo pode decidir, a exemplo do que fez no Lyon, de achar que o Botafogo é lucrativo e seguir com o Botafogo. Essa decisão não está tomada ainda. O que está tomado nesse momento é que eles vão brigar até o fim, porque há uma batalha forte entre o Textor e esse grupo. E o maior prejudicado com isso é a incerteza que nesse momento ronda o Botafogo. Mas qual é o seu lado nessa história, Rizek? Nenhum. Me dou bem com o Textor, estou conversando com outro grupo, o meu lado é nenhum. Eu estou apenas apurando, ouvindo os envolvidos e muito preocupado. O último capítulo veio ontem, porque esse grupo entrou com uma petição que vai ser avaliada na Justiça Brasileira, que é o seguinte: o Textor alegou na Justiça que esse grupo deve ao Botafogo 154 milhões. Esse grupo está demonstrando que essa cobrança é falsa, que esse pagamento já foi feito. Então, se esse grupo tiver sucesso nessa petição que ele impetrou ontem na Justiça do Rio de Janeiro, eles estão dizendo, a legislação brasileira diz o seguinte: quando você faz uma cobrança indevida, o valor de 154 milhões que o Textor alega, caso eles confirmem que o valor é indevido, o cobrado de forma indevida tem direito a receber o dobro,
Ou seja, o Botafogo alega que o grupo deve 154 milhões à SAF. Caso o pleito da Eagle seja apreciado de forma favorável pela Justiça, a SAF passa a dever para a Eagle 304 milhões de reais. Aí você pergunta, tá, mas vocês vão executar um negócio que é de vocês, porque a SAF ainda é do grupo Eagle? E a resposta é a seguinte, por hora não. Mas se o Textor, por exemplo, conseguir vender, mesmo que momentaneamente, aí a gente vai executar os 304 milhões se eles forem vencedores. Então, assim, é uma batalha que, por enquanto, é muita incerteza, ninguém tem condição de afirmar o que vai acontecer. Os dois lados estão brigando com as armas que têm. Por enquanto, o Botafogo está conseguindo ter a sua saúde financeira, mas o que me preocupa é o futuro mesmo, o que vai acontecer. E tentei aqui trazer as informações sem nenhum juízo de valor, nenhum. Porque eu entendo a devoção que os alvinegros têm pelo John Textor, como ele pegou o Botafogo e como o Botafogo está hoje, campeão da América, campeão do Brasil. Eu entendo a lealdade do clube associativo e entendo também o lado de quem fez o negócio e está tentando brigar por aquilo que acha que é de direito dele. Mas, no fundo, o grande prejudicado é o torcedor, cara, porque ele pode se ver num limbo, assim, de um negócio que pode se arrastar por anos na justiça. Tenho certeza que o Textor está tentando resolver isso o mais rápido possível. E, do outro lado, tem gente muito poderosa capaz de arrastar essa briga por anos na justiça. Essas são as informações que eu tenho a dar. Acho que foi claro, Lédio Carmona. Antes de trazer mais e mais informações, eu queria citar primeiramente que é algo importante para vocês que está chegando aqui agora. O Cuiabano pode voltar no jogo contra o Vasco, tá? O jogo de volta aí. Então vamos aguardar e esperamos boas notícias. Mas agora falando sobre o vídeo, bom, é um ponto interessante a se falar porque o André Rizek, em momento algum, ele foi um cara clubista, ele não foi, tá, gente? Então, assim, realmente é um processo muito sério do Botafogo. O Textor tem o Botafogo nas mãos, mas a Eagle está controlando. A Eagle foi um grupo de pessoas, um grupo de investidores que o Textor, ou seja, uma empresa, sei lá o que ele montou, e agora eles querem tirar o Textor do comando pelos erros brutais que ele também cometeu. E isso tem que ser... Cara, isso vai dar uma guerra tremenda judicialmente, esse negócio aí. O John Textor tinha processado a Eagle sobre financiamento ao Lyon, não sei quantos... Bom, vocês viram aí no vídeo, né, galera? Tá bem explicado. Então, dessa forma, o que acontece? A situação já não tá boa. Botafogo financeiramente, não sei se vocês viram, mas em algum momento, cara, tem gente falando aí que o Botafogo não tem condições de contratar ninguém. Inclusive, ontem o TF em uma live, tá? Pra quem não sabe o TF, acho que todo botafoguense conhece. O TF em uma live tava falando e como é que vai contratar sem dinheiro, né? Então, esse imbróglio da SAF tá fazendo o Botafogo parar no tempo. E falando sobre o treinador, agora, galera, lamentavelmente, ele tá horroroso. Ele não tem leitura de jogo, o cara simplesmente tá errando tudo. Um elenco caro como o Botafogo tem não pode ter erros tão brutais à beira do campo. Botafogo ontem não ganhou do Vasco por falta de leitura de jogo, por falta de conhecimento de futebol. Foi isso que apresentou o David Ancelotti ontem na partida contra o Vasco. E agora, galera, vamos torcer para no próximo jogo, como eu falei para vocês, o Cuiabano voltar, retornar. Lembrando, Savarino, como eles já falaram, já citaram, o Savarino nunca é banco. Cara, não dá para o Savarino ficar no banco. O Botafogo só começou a criar mais chances quando o Savarino entrou. Então, assim, ele entrar com... Vocês viram, ele entrar com dois centroavantes da forma que entrou, meu amigo, é lamentável. Não tem como. Você ficou sem criação, você viu que não dá certo. Então, assim, ele se fez de Renato Paiva, tá, galera? Então, assim, eu espero que vocês tenham mais ou menos entendido o que eu quis dizer. E com certeza vocês entenderam o que eles falaram na matéria, tá? Então, encontro vocês no próximo vídeo e que dê tudo certo pra nossa torcida e pro nosso clube.